A clínica não existia. Eu estava ali, sentada na frente do computador da recepcionista do hospital, vendo ela digitar o nome 3 vezes. Clínica Renascer, Centro de Reabilitação Geriátrica. Nada. Não aparecia no sistema de saúde. Não aparecia no Cadastro Nacional. Não aparecia em lugar nenhum. A senhora tem certeza do nome? A moça perguntou, educada, mas confusa. Absoluta. Minha voz saiu firme, mas meu coração estava disparado, porque eu tinha o papel na minha bolsa. O papel que minha nora, Lorena, tinha me mostrado 3 dias atrás. Com carimbo, com assinatura de médico, com data de internação marcada, 28 de novembro, daqui a 5 dias. Deixei eu tentar pelo CNPJ. A recepcionista tentou de novo. Digitou os números que estavam no papel. Não consta. Esse CNPJ nem existe no sistema. Agradeci. Saí dali com as pernas bambas. Entrei no carro, fechei a porta e aí, sozinha, deixei o medo vir. Aquele medo gelado que sobe pela coluna quando você percebe que está em perigo real. Minha nora tinha marcado minha internação numa clínica que não existia. Deixa eu voltar um pouco. Deixa eu explicar como cheguei até aqui. Porque isso não começou ontem. Começou há meses. Nos pequenos sinais que eu ignorei porque queria acreditar que família era sagrada. Meu nome é Helena Bittencourt. Tenho 68 anos. Sou viúva há 10 anos. Meu marido, Maurício, morreu de câncer. Deixou para mim uma vida confortável. Não somos ricos de revista, mas temos o suficiente. Casa própria, quitada, bem localizada. 8 imóveis alugados que me dão renda mensal boa. Aplicações. Poupança. Tranquilidade financeira. Tenho um filho, Daniel. 35 anos. Casado com Lorena há 6 anos. Eles moram num apartamento a 20 minutos daqui. Não temos netos ainda. Lorena sempre dizia que não era o momento, que queriam aproveitar a vida primeiro. Eu sempre achei ela estranha. Desde o primeiro dia, não pela aparência. Ela é bonita, educada, bem vestida. Mas tinha algo nos olhos, algo calculista, como se estivesse sempre medindo, avaliando, planejando. Daniel era cego por ela, apaixonado daquele jeito que desliga o cérebro. Eu tentei avisar no começo do namoro. Filho, conhece bem ela antes de se amarrar. Ele ficou bravo, disse que eu era preconceituosa, que não queria ver ele feliz. Então eu calei, porque não queria ser a mãe chata, a sogra intrometida. Eles casaram. Eu paguei metade da festa. Grande, cara, cheia de gente que eu nem conhecia. A família dela toda presente. Pai, mãe, irmãos, primos. Gente simples, mas com aquele jeito esperto. Aquele jeito de quem sempre está de olho em oportunidade. Nos primeiros anos foi tranquilo. Eles vinham aqui em casa. Almoçávamos, conversávamos, normal. Mas nos últimos 2 anos, as coisas mudaram. Começou com perguntas sobre saúde. Dona Helena, a senhora anda esquecendo as coisas? Não, eu não andava. Mas aquele dia a senhora não lembrou onde tinha guardado a chave. Todo mundo esquece onde guarda a chave às vezes. Não significa demência. Depois vieram as sugestões. Dona Helena, essa casa é muito grande para a senhora sozinha. Não tem medo? Não, não tenho medo. Tenho alarme, tenho vizinhos, tenho telefone. Mas e se acontecer alguma coisa de noite? Quem vai socorrer? Você percebe o padrão? Plantar dúvida. Plantar medo. Fazer a pessoa questionar a própria capacidade. Teve um dia, faz uns 4 meses, que Lorena apareceu aqui com a mãe dela, Dona Glória. Disseram que estavam passeando pela região e resolveram dar um oi. Ficaram a tarde toda. Lorena andando pela casa. Que cômodos bonitos! Quantos quartos tem mesmo? 3? 4? 5. Tenho 5 quartos. Nossa, e a senhora usa todos? Não, uso um. Os outros estão fechados. Dona Glória foi mais direta. Helena, você já pensou em fazer um inventário em vida? Facilita para o Daniel depois. Evita dor de cabeça.
Eu disse que não tinha pressa. Que quando fosse a hora faria, ela insistiu. Mas é bom se prevenir. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Que tipo de pessoa visita a sogra e fala sobre morte? As visitas ficaram mais frequentes, sempre com algum motivo. Trouxe um bolo. Vim ver se a senhora precisa de alguma coisa. Vamos almoçar juntas? E sempre alguma pergunta sobre bens, sobre documentos, sobre saúde. Há 2 meses Daniel veio aqui, sozinho, sério. Sentou na sala e disse: Mãe, eu e Lorena estamos preocupados. A senhora está ficando diferente. Diferente como? Mais esquecida, mais confusa, mais frágil. Eu não estava esquecida, não estava confusa. E frágil. Eu acordo todo dia às 6, faço minha caminhada, cuido da casa, leio, assisto minhas novelas, tenho rotina, tenho vida. Mas ele insistiu. A Lorena tem anotado coisas que a senhora fala e depois nega. Compromissos que esquece. Que anotações? Que compromissos? Mãe, só queremos ajudar. Por que a senhora não vai num médico, faz uns exames? Eu fui, porque pensei, talvez eles estejam certos. Talvez eu esteja ficando velha e não percebendo. Fui no meu médico de sempre, Dr. Augusto Ferreira, geriatra que me acompanha há anos. Fiz exames completos, sangue, ressonância, teste cognitivo, tudo. Resultado? Absolutamente normal. Nenhum sinal de demência, nenhum sinal de Alzheimer. Nenhum sinal de nada. Dona Helena, a senhora está saudável, mente clara, memória preservada. Pode ficar tranquila. Levei o laudo para casa. Mostrei para o Daniel. Ele leu. Ficou em silêncio. Depois disse: Que bom, mãe. Fico aliviado. Mas não estava aliviado. Vi nos olhos dele. Estava desapontado. Foi aí que começou a fase das pressões diretas. Lorena veio com conversa de procuração. Dona Helena, seria bom a senhora passar uma procuração para o Daniel, só por precaução. Se a senhora precisar de alguma coisa e não puder resolver, ele resolve. Eu disse não. Educada, mas firme. Não, ela ficou irritada. Disfarçou, mas eu vi. A senhora não confia no próprio filho? Eu confio, mas procuração é poder demais. E eu não vejo motivo. 2 semanas atrás, ela voltou. Dessa vez com uma pasta, documentos, formulários. Dona Helena, achei uma clínica maravilhosa, especializada em terceira idade. Tem fisioterapia, atividades, acompanhamento médico. Seria bom a senhora passar uns dias lá, conhecer, ver se gosta. Eu disse que não precisava, que estava bem em casa. Ela insistiu. Mas é só para descansar, para a senhora não ficar sozinha, para a gente ficar tranquilo. Quem? Quem precisa ficar tranquilo? Eu ou vocês? Ela foi embora chateada naquele dia. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Clínica, internação, descanso, palavras bonitas para coisas feias. Aí chegou segunda-feira passada. Daniel e Lorena vieram juntos, com papel assinado. Mãe, a gente resolveu tudo. Marcamos a internação. É daqui a 1 semana. A senhora vai adorar. É lugar tranquilo, confortável, seguro. Peguei o papel. Li. Clínica Renascer. Centro de Reabilitação Geriátrica. Endereço numa cidade vizinha, 40 quilômetros daqui. Data 28 de novembro. Nome do médico responsável, Dr. Mário Andrade. Tudo certinho. Carimbado, oficial. Quanto tempo de internação? Perguntei. Inicialmente 30 dias, mas pode estender se necessário. Lorena respondeu rápido demais. 30 dias, 1 mês inteiro, longe da minha casa, sob cuidado de gente que eu não conheço. E depois, estender se necessário. Necessário para quem? Eu não quero, falei simples. Mãe, não é questão de querer. A senhora precisa. Daniel usou aquele tom de adulto falando com criança birrenta. Preciso segundo quem? Eu estou bem. Os exames mostraram. Eu me mantive firme,
Os exames do doutor Augusto. Mas a gente consultou outro especialista. E ele acha prudente essa internação. Lorena de novo, sempre ela. Que especialista? Eu não consultei ninguém. A gente consultou por você. Levamos seus exames. Ele analisou e recomendou. Ela mentiu. Eu vi nos olhos dela. Mentiu descaradamente. Então eu quero falar com esse especialista. Desafiei. Não precisa, está tudo no papel, assinado, aprovado. Ela puxou outro papel. Consentimento de internação. Com minha assinatura. Falsificada. Mal feita, mas falsificada. Essa não é minha assinatura. Falei sentindo a raiva subir. É sim, mãe. A senhora assinou semana passada. Lembra? Quando a gente veio com aqueles documentos. Daniel tentou me convencer. Eu não assinei nada. Não semana passada. Não nunca. Eles forjaram e estavam tentando me fazer duvidar da minha própria memória. Eu não vou. Levantei. E vocês dois saem da minha casa agora. Eles saíram, mas Lorena jogou a bomba na saída. A senhora não tem escolha. A internação está autorizada. Com a assinatura da família. Se a senhora não for por bem, vai por mal. Por mal. Ameaça direta. Na minha cara. Na minha própria casa. Assim que eles saíram, eu soube. Eu soube que estava em perigo. Perigo real. E precisava agir. Foi por isso que fui no hospital. Tentar confirmar se aquela clínica existia. E descobri que não existe, é fake, inventada. Criada só para me enfiar lá dentro. Mas aonde exatamente? Se a clínica não existe no sistema, onde eles estavam planejando me levar? Para onde desaparecem pessoas quando a família quer sumir com elas? Voltei para casa. Tranquei todas as portas. Fechei todas as janelas e comecei a pensar, rápido, friamente, se eles tinham falsificado a assinatura, se tinham inventado clínica, se estavam dispostos a me levar à força. Então o plano era maior, muito maior. Não era só me isolar, era me apagar. Peguei meu celular, liguei para o doutor Augusto. Ele não era só meu médico, era amigo de Maurício, homem de confiança. Contei tudo, rápido, direto. Helena, isso é grave. Você precisa de proteção, agora. Ele estava alarmado. Eu sei, mas não sei o que fazer. Primeiro, não abre porta para ninguém. Segundo, amanhã cedo você vem no meu consultório. Vou reunir colegas. A gente monta um plano. Ele estava decidido. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei acordada, ouvindo cada barulho, cada rangido da casa, com medo de que eles voltassem. Que entrassem, que me arrastassem à força para essa clínica fantasma. Vocês já sentiram medo dentro da própria casa? Medo das pessoas que deveriam te proteger? É uma solidão diferente, é uma traição diferente, porque não tem para onde correr, não tem em quem confiar. Às 5 da manhã, arrumei uma mala pequena. Roupas, documentos, dinheiro, tudo que eu pudesse precisar se tivesse que sair correndo. Guardei no closet, pronta, só por precaução. Às 8 saí. Fui direto para o consultório do doutor Augusto. Ele estava esperando, com mais 2 médicos, uma advogada e uma assistente social. Helena, conta tudo de novo, do começo. Doutor Augusto pediu. E eu contei cada detalhe, cada conversa, cada pressão, cada mentira. Eles ouviram em silêncio, anotando, analisando. A advogada, a doutora Beatriz, foi direta. Isso configura vários crimes. Falsificação de documento, ameaça, possivelmente até sequestro se tentarem te levar à força. Mas eu não quero polícia, ainda não, eu disse. Quero entender o plano deles primeiro. Para onde eles queriam me levar? Por quê? Quem mais está envolvido? Isso é perigoso, doutor Augusto alertou. Eu sei, mas preciso de provas, provas concretas. Senão eles vão negar tudo. Vão dizer que sou eu que estou confusa, que estou paranoica. Eu conhecia o jogo. Já tinha visto mulheres da minha idade sendo desacreditadas, chamadas de loucas, de senes.
só porque desconfiavam da família. Então vamos fazer assim. Doutora Beatriz pensou rápido. Você vai fingir que aceitou a internação. Vai com eles, mas com um rastreador escondido. E com alguém de nossa confiança te seguindo. A gente descobre para onde eles te levam. E aí sim, agimos. Isso não é muito arriscado? A assistente social, Carla, questionou. É, mas é a única forma de pegar eles no flagrante. Eu estava decidida. Se eu simplesmente recuso, eles vão tentar de novo, de outra forma. Eu preciso acabar com isso, de uma vez. Dr. Augusto não gostou, mas entendeu. Tá bom. Mas você não vai sozinha. Vou colocar câmeras escondidas em você, microfone, e vou estar a no máximo 5 minutos de distância o tempo todo. Foi assim que começou meu plano. Um plano arriscado, talvez insano, mas necessário, porque eu tinha entendido uma coisa. Eles não iam parar. E se eu não tomasse controle da situação, eu ia desaparecer. Literal ou metaforicamente. Ia virar mais uma velha trancada em algum lugar, drogada, esquecida, enquanto sua família gastava seu dinheiro. Não comigo. Não enquanto eu pudesse lutar. Passei a noite em claro, não pela decisão, mas pelo medo do que estava prestes a fazer. Estava sentada na cama, ainda escuro lá fora, quando a dúvida veio. Aquela dúvida corrosiva que te faz questionar tudo. E se eu estava exagerando? E se realmente era uma clínica normal e eu que não soube procurar direito? E se meu filho estava tentando ajudar e eu estava vendo conspiração onde não tinha? Peguei o papel de novo. Li cada palavra. O carimbo parecia real. A assinatura do médico parecia oficial. Talvez eu tivesse digitado errado no computador do hospital. Talvez... Não. Parei. Respirei fundo. Isso era exatamente o que eles queriam. Me fazer duvidar de mim mesma. Transformar certeza em confusão. Lucidez em paranoia. A assinatura era falsa. Eu sabia. Eu tinha visto Lorena apresentar aquele papel como se eu tivesse assinado semana passada. Eu não assinei. Não esqueci. Não confundi. Simplesmente não aconteceu. Às 7 da manhã, doutor Augusto me ligou. Helena dormiu? Não. Eu também não. Fiquei pensando no que conversamos ontem. Ele hesitou. E acho que precisamos repensar esse plano. Meu coração apertou. Por quê? Porque é perigoso demais. Se der errado, se eles perceberem... Helena, a gente não sabe do que essa gente é capaz. A preocupação na voz dele era real. Talvez seja melhor ir direto na polícia, com os documentos falsos, com sua palavra contra a deles. E aí, o que a polícia vai fazer? Eles vão dizer que foi mal entendido, que eu que estou confusa, que a assinatura é minha sim e eu que não lembro. Eu sabia como essas coisas funcionavam. Mulher da minha idade denunciando a própria família? Metade vai achar que sou louca. A outra metade vai ter pena e não fazer nada. Mas se você for com eles e algo acontecer... Algo vai acontecer se eu não for também. Eles vão tentar de novo. De outra forma, talvez pior. Segurei firme no telefone. Augusto, eu preciso de provas. Provas que ninguém possa contestar. E a única forma é flagrante. Ele ficou em silêncio. Depois suspirou. Tá, mas com condições. Você não fica sozinha nem um segundo. Rastreador funcionando o tempo todo. E no primeiro sinal de perigo real, eu entro. Não importa se tem prova ou não. Combinado. Aceitei. Porque no fundo eu também estava com medo. Muito medo. Mais tarde naquele dia, fui até o escritório da doutora Beatriz. Ela tinha conseguido o rastreador. Pequeno, do tamanho de um botão. Costura isso numa roupa que você vai usar no dia. De preferência algo que eles não vão te fazer tirar. Peguei o aparelhinho. Era leve, quase imperceptível. E se descobrirem? Finge que é um botão decorativo, um broche velho. Ela já tinha pensado nisso. O microfone é ainda menor. Vai dentro do colar. Qualquer colar com pingente serve.
Mostrou como funcionava, como ligar, como garantir que estava transmitindo. Era tudo tão profissional, tão planejado e ao mesmo tempo tão assustador. Doutora Beatriz, posso perguntar uma coisa? Claro. Você já viu casos assim? De família fazendo isso com um idoso? Eu precisava saber. Ela me olhou direto. Vejo todo mês, e na maioria das vezes a gente só descobre quando já é tarde. Quando o idoso já desapareceu. Quando a família já tomou tudo. Ela colocou a mão na minha. É por isso que eu topei ajudar. Porque você ainda pode se salvar e talvez salvar outros no processo. Saí de lá com o rastreador, o microfone e um peso enorme no peito, porque estava ficando real, muito real. Nos 3 dias seguintes, agi normal. Atendi quando Daniel ligou. Fui educada quando Lorena mandou mensagem perguntando se eu estava preparada para o dia especial. Preparada. Como se fosse uma festa, um passeio, não uma internação forçada. Mãe, a gente busca você às 9 da manhã de quarta-feira. Daniel confirmou na ligação de terça à noite. Tá bom, filho? Mantive a voz calma. Vou levar o quê? Nada. Lá tem tudo. Roupa, higiene, tudo. Ele estava ansioso. Feliz até. Como se estivesse fazendo um bem. Desliguei e chorei. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu chorei. Não de medo, de tristeza, porque era meu filho. Meu filho que eu criei, que eu amei, que eu dei tudo. E ele estava fazendo isso comigo. Quantas de vocês que estão me ouvindo já sentiram isso? Essa dor de ser traída por quem você mais confiou é uma dor diferente. É uma dor que não tem nome. Na noite de terça, Dr. Augusto, doutora Beatriz e Carla vieram aqui em casa. Última reunião antes do dia D. Helena, qualquer coisa estranha, qualquer sensação de perigo, você fala uma palavra código, qualquer palavra, e a gente entra em ação. Augusto estava sério. Mais sério do que nunca. Que palavra? Escolhe você, pensei. Precisava ser algo natural, algo que eu pudesse falar sem levantar suspeita. Maurício, o nome do meu marido. Se eu falar o nome dele é porque preciso de ajuda. Maurício, anotado. Beatriz confirmou. Carla, que estava mais quieta, finalmente falou. Dona Helena, eu ainda acho que a senhora não devia ir. Isso pode dar muito errado. Eu sei, olhei para ela. Mas se eu não fizer nada, vai dar errado do mesmo jeito. Pelo menos assim eu tenho controle. Mas e se eles te drogarem, te amarrarem, te... Ela não completou, não precisava. Por isso vocês vão estar perto. Por isso o rastreador. Por isso esse plano todo. Tentei soar confiante. Mas minha voz tremeu. Eu não vou mentir. Estou com medo. Muito medo. Mas estou mais com medo de não fazer nada e desaparecer. Eles saíram perto da meia-noite. Me deixaram sozinha com meus pensamentos, com meu medo, com minha decisão. Arrumei a bolsa, coloquei documentos, remédios que eu tomava, pressão controlada, nada grave, uma muda de roupa por precaução e o rastreador costurado no bolso interno do casaco. O microfone dentro do pingente do colar que Maurício me deu no nosso aniversário de 25 anos de casamento. Ele não estava mais aqui para me proteger, mas aquele colar, de alguma forma, me dava força. Na manhã de quarta-feira, acordei às 6. Tomei banho demorado, coloquei a roupa que tinha preparado, casaco com o rastreador, colar com o microfone. Testei tudo como Beatriz tinha ensinado. Estava funcionando. Às 8h30, o telefone do interfone tocou. Eles tinham chegado cedo. Dona Helena, somos da equipe de transporte da Clínica Renascer. Viemos buscá-la. Voz masculina, educada, profissional. Engoli seco. Já desço. Peguei a bolsa, olhei pela janela. Tinha uma van branca estacionada na frente. Sem identificação, sem placa da clínica. Só uma van comum. 2 homens de uniforme branco esperando na porta. Meu celular vibrou. Mensagem de Augusto.
Estamos vendo tudo. Eles chegaram, você consegue. Estamos com você. Respirei fundo. Desci. Os homens sorriram quando me viram. Bom dia, dona Helena. Tudo pronto? Tudo. Minha voz saiu firme. Graças a Deus. Ótimo. Vamos então. É uma viagem tranquila. 40 minutos. O mais alto pegou minha bolsa. Deixa que eu levo. Entramos na van. Banco de trás. Confortável, limpo. Parecia legítimo. Mas não tinha logo. Não tinha nada identificando uma clínica médica. O Daniel e a Lorena não vêm? Perguntei, fingindo inocência. Eles encontram a senhora lá. Disseram que tinham que resolver umas coisas antes. O motorista respondeu, já ligando o carro. Saímos. Ruas conhecidas. Depois a estrada. A direção estava certa. 40 quilômetros. Cidade vizinha. Até aí nada de estranho. Mas aí, no meio do caminho, o motorista pegou um desvio. Uma estrada de terra, estreita, sem sinalização. Por que estamos indo por aqui? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Atalho, dona Helena, mais rápido! Ele sorriu pelo retrovisor. Mas não era atalho. Era mata. Estrada abandonada. Sem casas. Sem nada. E quanto mais entrávamos, mais longe ficávamos da civilização. Toquei o colar, tentando me acalmar, tentando lembrar que Augusto estava vendo tudo pelo rastreador, que não estava sozinha. 20 minutos de estrada de terra, a van sacudindo, meu estômago embrulhando, até que chegamos. Um portão de ferro, alto, com cerca elétrica em volta. Um segurança abriu. Entramos. A propriedade era grande. Tinha uma casa antiga, estilo fazenda. Bem conservada, mas isolada. Muito isolada. Nenhum vizinho à vista. Nenhuma placa indicando clínica. Nada. A van parou. Os homens desceram. Abriram minha porta. Chegamos. Desci devagar, olhando tudo. Tinha mais gente. 3 mulheres de uniforme, branco também. Mas o uniforme era genérico, sem logo, sem identificação. Uma delas veio até mim, 50 e poucos anos. Sorriso profissional, mas frio. Dona Helena, seja bem-vinda. Meu nome é enfermeira Sônia. Vou cuidar da senhora. Onde está o doutor? Mário, o médico responsável. Perguntei, lembrando do nome no papel. Ele chega mais tarde. Agora vamos levar a senhora para o quarto, descansar da viagem. Ela já estava me conduzindo para dentro. O interior da casa era limpo, mas não parecia clínica. Parecia casa mesmo, adaptada. Tinham uns quartos no térreo, portas fechadas, trancadas por fora. Quantos pacientes tem aqui? Tentei parecer curiosa, não assustada. Alguns a senhora vai conhecer depois. Resposta vaga. Me levaram até um quarto no fim do corredor. Pequeno, cama, armário, janela com grade, discretas, mas grade. A senhora fica aqui, descansa. Almoço é ao meio-dia. Sônia saiu. Ouvi a chave girar na fechadura. Trancada. Eles me trancaram. Sentei na cama. Coração disparado. Mãos tremendo. Toquei o colar de novo, checando se estava transmitindo. Precisava estar. Olhei pela janela. Grades. Mato. Isolamento total. Ninguém passava por ali. Ninguém ia me ouvir se eu gritasse. E aí bateu. O real peso do que estava acontecendo. Eu estava presa. Numa casa no meio do nada. Trancada num quarto. Sem ninguém saber onde eu estava de verdade. Bom, Augusto sabia. Pelo rastreador. Mas e se o sinal não pegasse aqui? E se... Parei. Respirei. Não podia entrar em pânico. Não agora. Fui até a porta. Encostei o ouvido. Vozes lá fora. Femininas. Conversando baixo. Mais uma. Uma delas disse. Quantas agora? Outra perguntou. 5, contando essa. Primeira voz de novo. Família pagou à vista? Sim, 2 meses adiantados. 2 meses, família pagou. Eles estavam vendendo minha internação, vendendo meu sumiço.
Voltei para a cama, precisava pensar. 5 pacientes quer dizer que tinha mais 4 pessoas aqui, presas, drogadas, esquecidas pelas famílias? Escutei passos no corredor, a chave girando, a porta se abrindo. Lorena entrou, sozinha, sorrindo. Dona Helena se adaptando bem? Ela falou como se estivéssemos num spa de luxo. Onde está o Daniel? Tentei manter a voz normal. Ele não pôde vir, trabalho, mas eu vim representar a gente. Ela sentou na beirada da cama, confortável, proprietária. A senhora vai gostar daqui, é tranquilo, sem preocupações. Por quanto tempo vou ficar? Ah, isso depende de como a senhora responde ao tratamento. Ela desviou o olhar. Mas não se preocupa, a gente cuida de tudo lá fora, da casa, dos imóveis, das contas. Dos imóveis, das contas, claro. Era disso que se tratava. E se eu quiser sair? Provoquei. Ela riu. Um riso baixo, quase cruel. A senhora não vai querer. Aqui é melhor para você. Seguro, sem riscos. Ela se levantou. Descansa agora. Qualquer coisa chama a Sônia. Saiu, trancou de novo, e eu soube. Soube com absoluta certeza. Não era clínica, era prisão. Prisão particular para gente que a família quer sumir. E eu tinha acabado de entrar numa. Toquei o colar. Sussurrei baixinho pro microfone. Maurício, eu preciso de você. Preciso de ajuda. A palavra código. O sinal. Agora era torcer para que Augusto tivesse escutado. Para que estivesse vindo. Porque eu estava em perigo. Perigo real. E não tinha mais volta. 30 minutos se passaram. Depois 1 hora. Nada. Nenhum barulho de carro chegando. Nenhum movimento diferente. Só o silêncio pesado daquela casa no meio do nada. Eu estava sentada na cama, abraçando os joelhos, tentando não entrar em pânico. Tinha falado a palavra código. Maurício? Augusto tinha escutado? O microfone estava funcionando? E se o sinal não chegou? E se eles estavam longe demais? A angústia de não saber é pior do que qualquer dor física. É um aperto no peito que vai crescendo, crescendo, até você achar que vai explodir. Ouvi passos no corredor. Parei de respirar. A chave na fechadura. A porta se abrindo devagar. Era a enfermeira Sônia, com uma bandeja e um copo de suco. Dona Helena trouxe um lanchinho, a senhora precisa se alimentar. Ela colocou a bandeja na mesinha ao lado da cama. Pão, queijo e aquele suco. Cor alaranjada, cheiro doce demais. Não estou com fome, eu disse olhando para a bandeja, mas sem tocar. A senhora precisa beber pelo menos o suco. É natural, feito aqui mesmo, faz bem. Ela insistiu, pegando o copo e estendendo para mim. Olhei para aquele líquido. Pensei nas histórias que já tinha ouvido. Idosos sendo sedados, drogados, mantidos num estado de sonolência para não incomodarem, para não gritarem, para não tentarem fugir. Eu disse que não quero. Mantive a voz firme. O rosto dela mudou. O sorriso profissional sumiu. Dona Helena não vai dificultar, né? A senhora está aqui para o seu próprio bem. Quanto mais colaborar, mais rápido vai melhorar. Melhorar de quê? Eu não estou doente. Levantei da cama. E quero falar com meu filho, agora. Seu filho deixou a senhora aos nossos cuidados. Ele confia em nós. Ela colocou o copo de volta na bandeja. Depois olhou para mim com aqueles olhos frios. Vou deixar isso aqui. Daqui a pouco volto. E espero que a senhora tenha mudado de ideia. Saiu. Trancou de novo. Peguei o copo. Cheirei. Tinha um cheiro estranho por baixo do doce. Medicinal. Químico. Desconfiei. Fui até o banheiro minúsculo que tinha ali dentro. Despejei tudo no vaso. Dei descarga. Coloquei um pouco de água da torneira no copo, para parecer que tinha bebido. Voltei para a cama, coração disparado. Porque se eles percebessem que eu não tinha tomado, o que fariam? Me forçariam? Me segurariam e injetariam algo na veia? Mais meia hora se passou. A ansiedade estava me comendo viva.
Onde estava Augusto? Por que estava demorando tanto? Aí escutei um barulho diferente, vindo de outro quarto. Um gemido baixo, depois uma voz fraca, trêmula. Água! Por favor, água! Alguém estava pedindo ajuda. Outro prisioneiro, outra vítima. Fui até a parede, encostei o ouvido, escutei de novo. A voz era de mulher, mais velha, sofrida. Alguém me escuta? Ela choramingou. Bati na parede, leve, tentando fazer barulho sem chamar a atenção das enfermeiras. Oi? Tem alguém aí? A voz do outro lado ficou mais alerta. Tem sim. Sussurrei alto o suficiente para ela escutar. Quem é você? Meu nome é Célia. Estou aqui há quanto tempo? Não sei mais. Perdi a conta. Ela estava confusa, drogada provavelmente. Como você veio parar aqui? Minha filha disse que era clínica, que eu precisava de tratamento. Mas não é clínica, é prisão. Eles me drogam todo dia, não me deixam sair. Tomaram meu celular, meus documentos, tudo. Ela começou a chorar. Ninguém vem me visitar, ninguém liga. Eu estou esquecida. Meu coração partiu. Aquela mulher estava ali, sozinha, drogada, esquecida pela própria família. E quantas outras? Eles tinham dito 5. 5 pessoas trancadas nessa casa. 5 famílias que pagaram para sumir com seus idosos. Célia, escuta. Meu nome é Helena. Eu acabei de chegar, mas tenho gente me procurando. Eles vão vir. Vão nos tirar daqui. Tentei dar esperança. Para ela. Para mim. Você tem certeza? A voz dela era tão frágil, tão quebrada. Tenho. Eu queria ter. Aguenta firme, não vai demorar. Mas estava demorando. E cada minuto que passava, minha certeza ia diminuindo. Às 4 da tarde, Sônia voltou. Pegou a bandeja, olhou para o copo vazio, sorriu satisfeita. Ótimo, a senhora bebeu tudo. Agora vai conseguir descansar melhor. Ela achou que eu tinha tomado suco. Achou que eu ia começar a ficar lerda, sonolenta, fácil de controlar. A senhora está se sentindo bem? Cansada? Com sono? Ela perguntou, observando. Estou. Menti. Fingi bocejar. Fingi que estava começando a sentir o efeito da droga que não tinha tomado. Ótimo. Deixa o corpo relaxar. É para isso que a gente está aqui, para cuidar. Ela ajeitou o travesseiro, depois saiu. Fiquei deitada, esperando, ouvindo. A casa era estranha. De vez em quando escutava passos, portas abrindo e fechando, vozes baixas, sempre em tom profissional, sempre fingindo que aquilo era normal. Anoiteceu. A janela do quarto ficou escura. Só uma luzinha fraca do corredor entrava por baixo da porta. E eu ali, sozinha, trancada, sem notícias. A dúvida começou a crescer de novo. E se o rastreador tinha parado de funcionar? E se Augusto não conseguiu me localizar? E se ele foi na polícia, mas eles não acreditaram? E se? Encostei a mão no colar, o pingente. A última conexão com o mundo lá fora. E sussurrei de novo, mais baixo dessa vez. Maurício, por favor, onde vocês estão? Foi quando escutei, do lado de fora, longe, um barulho de motor, carro, mais de um. Levantei rápido, fui até a janela. Através das grades consegui ver faróis, 2 carros. Chegando devagar, sem sirene, sem luzes piscando, discreto. Era ele? Era Augusto? Ou era mais gente da quadrilha? Vozes alteradas lá fora, gritos abafados, movimento brusco. Depois, silêncio tenso. A porta do meu quarto se abriu de repente. Sônia entrou apressada, sem a calma profissional de antes, com cara de quem estava em pânico. A senhora fica quieta, não faz barulho, não complica as coisas. Ela me ameaçou com o dedo. O que está acontecendo? Fingi inocência. Nada que te interesse. Ela saiu correndo. Ouvi passos pesados, masculinos, vozes mais altas.
Onde estão os idosos? Quantos são? Abre essas portas agora! Augusto era a voz dele. Graças a Deus, ele tinha chegado. Vocês não podem entrar aqui. Isso é propriedade privada! Uma voz feminina gritou. Devia ser a dona da casa. A gente pode sim e vai entrar. Abra as portas ou a gente arromba. Outra voz masculina, mais jovem. Comecei a bater na porta. Estou aqui! Tem gente trancada! Me tirem daqui! Escutei mais vozes se juntando às minhas. Dos outros quartos. Célia e outros. Todos batendo, todos gritando. A chave girou na minha fechadura. A porta se abriu. Augusto estava ali, suado, tenso, mas ali. Helena! Ele me puxou num abraço rápido. Você está bem? Te machucaram? Estou bem, mas tem outras pessoas. Tem uma mulher no quarto ao lado. Tem mais gente. Falei rápido. Eu sei, estamos tirando todo mundo. Ele me guiou para o corredor. Tinha mais gente com ele. 2 homens jovens. Um deles eu reconheci. Era Rodrigo, o estagiário de Augusto. O outro não conhecia. E tinha a doutora Beatriz e Carla, todas ali. Cadê a polícia? Perguntei confusa. Ligamos 3 vezes. Disseram que precisavam de mandado, que não podiam invadir propriedade sem prova concreta. Augusto estava visivelmente frustrado. Então viemos nós. Se for para dar errado, que dê. Mas não ia deixar você aqui. Eles estavam abrindo as outras portas. 5 quartos. 5 pessoas, todas idosas, todas trancadas. Célia, que eu tinha conversado através da parede. Um senhor de uns 80 anos que mal conseguia ficar de pé. Uma senhora que parecia dopada demais para entender o que estava acontecendo. E outro homem mais novo, uns 60 com o olhar perdido. Vamos, rápido, antes que venha mais gente. Beatriz organizou. As enfermeiras tinham sumido. A dona da casa também. Fugiram quando viram que estavam perdendo. Começamos a sair. Mas aí... Lorena apareceu no corredor, vindo da sala, com o celular na mão. Vocês estão cometendo sequestro. Eu já liguei para a polícia. Vocês vão ser presos. Augusto virou para ela. Sequestro? Você trancou 5 idosos num cativeiro e vem falar de sequestro? Isso não é cativeiro. É uma clínica particular, com autorização das famílias. Ela gritou desesperada. Clínica que não existe no sistema de saúde? Com CNPJ falso? Com pessoas trancadas e drogadas? Beatriz rebateu. Para de mentir. A Helena assinou. Ela concordou. Lorena tentou de novo. Com uma assinatura falsa. A gente já sabe de tudo. Eu falei, finalmente olhando para ela com ódio verdadeiro. Você vendeu minha internação. Me trancou aqui para roubar meus bens. E fez o mesmo com essas outras pessoas. Lorena ficou branca. Pela primeira vez ela não tinha resposta. Onde está o Daniel? Perguntei. Porque meu filho precisava estar vendo isso. Precisava saber do monstro que tinha casado. Ele não tem nada a ver com isso. Ela tentou proteger. Não? Então por que ele não veio me visitar? Por que deixou você me trazer sozinha? Eu estava tremendo de raiva agora. Ou ele sabia, e foi covarde demais para encarar. Saímos daquela casa. Todos os 5 idosos. Eu, Augusto, Beatriz, Carla, Rodrigo e o outro rapaz que descobri se chamar Mateus, um vizinho de Augusto que tinha topado ajudar. Colocamos todo mundo nos carros. Célia estava chorando de alívio. O senhor mais velho estava confuso. A senhora dopada foi carregada nos braços, todos fracos, todos assustados, todos vítimas. Quando estávamos saindo do portão, vi Lorena no retrovisor, parada na varanda, segurando o celular, com cara de quem tinha perdido o controle, perdido o jogo. Fomos direto para o hospital, o mesmo onde eu tinha pesquisado a clínica no começo. Augusto já tinha avisado a equipe. 5 idosos resgatados de cativeiro. Precisavam de exame, de sangue, de comprovação. Nos separaram, cada um num consultório. Fizeram perguntas, coletaram sangue, documentaram tudo.
O resultado do meu sangue veio 2 horas depois. Benzodiazepínico. A mesma droga que tinha no suco que eu não tomei. Se eu tivesse bebido, estaria dopada. Incapaz de reagir. Incapaz de lutar. Os outros 4 tinham níveis altíssimos. Meses de medicação forçada. Meses de prisão química. Você que está me ouvindo, imagina. Imagina acordar todo dia sem forças, sem vontade, sem capacidade de pensar direito. E achar que é velhice, que é doença, quando na verdade é veneno, é crime. Célia, depois que a droga começou a sair do sistema, contou sua história. Filha única, gananciosa, tinha colocado ela ali para vender a casa da mãe, já tinha vendido, já tinha gastado o dinheiro e ia deixar a mãe lá até ela morrer. O senhor de 80 anos, 3 filhos, todos tinham concordado. Ratearam a internação, venderam a fazenda dele, dividiram entre eles. E o pai? O pai estava ali, trancado, esperando a morte chegar. As histórias eram parecidas, todas. Família que cansou. Família que quis herança adiantada. Família que esqueceu que aqueles idosos eram gente, eram pais, eram mães, eram seres humanos. Quando finalmente fui liberada, já era quase meia-noite. Augusto me levou para a casa dele. Não quis que eu ficasse sozinha. Helena, eu quase não cheguei a tempo. Ele confessou sentado na cozinha tomando café. O rastreador estava falhando. A área é muito isolada. O sinal caia. Eu ouvi você falando Maurício, mas demorei 15 minutos para conseguir localizar direito. Depois a estrada era ruim. Erramos caminho 2 vezes. 15 minutos. 2 tentativas. Quase não deu certo. Se tivesse demorado mais 1 hora, eu teria sido forçada a tomar aquele suco de novo. Dessa vez, sem chance de despejar. E aí? Aí eu teria perdido. Mas você chegou. Foi o que importou. Segurei na mão dele. Você me salvou. Salvou a gente. E agora? O que a gente faz? Porque polícia? Helena, vai ser complicado. Aquilo lá é particular. Eles vão alegar que tinha consentimento das famílias, que era tratamento. Ele estava preocupado. Eu sei, suspirei. Por isso a gente não vai pela polícia. A gente vai por outro caminho. Que caminho? Olhei para ele. E pela primeira vez em dias, sorri. Não de alegria, de determinação. Vou fazer o que eles mais temem. Vou expor, publicamente. Vou contar tudo para todo mundo. E vou fazer aquela família cair. Porque processo judicial demora, prescreve, falha. Mas vergonha pública, exposição social, perda de reputação, isso não tem prescrição. E dói muito mais. E eu estava pronta para fazer doer. No dia seguinte, voltei para casa. Augusto não queria me deixar ir sozinha, mas eu insisti. Precisava estar na minha casa, no meu espaço. Precisava pensar com clareza. A primeira coisa que fiz foi tentar ir na polícia. Mesmo sabendo que seria difícil, eu precisava tentar. Fui na delegacia mais próxima. Levei os laudos do hospital, as fotos da casa, o endereço. O delegado me recebeu, escutou minha história, olhou os documentos e disse: Dona Helena, entendo sua situação, mas o que a senhora está me trazendo é complicado. Complicado como? Tem 5 pessoas que foram mantidas em cárcere privado, drogadas, tem prova no sangue. Mostrei os laudos de novo. Sim, mas eles vão alegar que era tratamento consentido, que as famílias autorizaram, que era clínica particular. Ele suspirou. E tecnicamente, se as famílias assinaram com documentos falsos, minha assinatura é falsa. Eu estava ficando alterada. A senhora fez perícia grafotécnica? Tem laudo confirmando falsificação? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Não, eu não tinha. Porque isso demora. Porque custa caro. Porque burocracia mata urgência. Olha, eu vou abrir um boletim de ocorrência. Vou registrar sua queixa. Mas investigação dessas coisas leva tempo. Meses. Às vezes anos.
Ele foi honesto. E entre eu e a senhora? Se tem dinheiro envolvido, se tem família de classe média pagando, isso vai ficar engavetado. Vai ser palavra contra palavra. Saí de lá furiosa. Furiosa, mas não surpresa. Porque eu já sabia. Já sabia que o sistema não funcionava para proteger idoso. Principalmente quando a família é o agressor. Voltei para casa, sentei na sala e pensei. Se a polícia não ia agir, se a justiça ia demorar até eu morrer de velhice, então eu precisava de outro jeito. Um jeito que doesse mais. Um jeito que não tivesse escape. Liguei para Beatriz. Preciso falar com as outras vítimas. As 4 pessoas que tiramos de lá. Você tem contato? Tenho. Célia já está em casa, na casa de uma prima que não sabia de nada. O senhor de 80 está com uma neta. Os outros 2 ainda estão no hospital se recuperando. Ela passou os telefones. Por quê? Porque vou expor essa história. Mas não sozinha. Vou com todas as vítimas, juntas, publicamente. Expliquei. Helena, isso é arriscado. Expor assim pode ter retaliação. Ela alertou. Pior do que ser trancada num cativeiro? Duvido. Eu estava decidida. Marca uma reunião amanhã, aqui na minha casa, com todo mundo que conseguir vir. No dia seguinte, minha sala estava cheia. Célia chegou com a prima. O senhor de 80 veio com a neta, uma moça de uns 30 anos que estava em choque com o que a própria família tinha feito com o avô. Os outros 2 não podiam sair do hospital ainda, mas mandaram um recado que apoiavam tudo que fôssemos fazer. Augusto estava lá também, Beatriz, Carla e mais 2 pessoas que eu tinha chamado. Uma jornalista local e um produtor de conteúdo digital que fazia vídeos sobre denúncias sociais. Obrigada por virem, comecei. Eu sei que é difícil reviver tudo isso, mas a gente precisa contar, porque se a gente não contar, isso continua acontecendo. Célia estava tremendo. Mas e se minha filha processar a gente? E se ela diz que é mentira? Não é mentira, tem prova, tem laudo médico, tem documentação. E principalmente tem a gente. 5 vítimas com a mesma história. Isso não é coincidência. Eu segurei a mão dela. E quanto ao processo? Deixa processar, deixa tentar, porque a verdade é mais forte. A jornalista Paula começou a fazer perguntas. Dona Helena, a senhora pode me contar do começo? Como descobriu que a clínica era falsa? E eu contei cada detalhe. A pesquisa no sistema de saúde, o CNPJ inexistente, a pressão da Lorena, a assinatura falsificada, a viagem de van, a casa isolada, o quarto trancado, o suco drogado. Paula gravava tudo, anotava. Os olhos dela brilhavam, não de alegria, de indignação, de jornalista que sabe que está diante de uma bomba. Depois foi a vez de Célia. Ela contou como a filha tinha dito que era só por uns dias, como tinha prometido visitar e nunca visitou. Como meses se passaram e ela começou a esquecer até o próprio nome de tanto remédio. O senhor de 80, seu nome era Mário, contou que os 3 filhos tinham feito reunião, votaram e decidiram interná-lo porque a fazenda dele valia milhões e eles queriam vender logo. Ele ouvia da cama, dopado, enquanto planejavam o futuro dele como se ele já estivesse morto. A neta dele, Roberta, chorava. Eu não sabia. Meus tios disseram que vovô estava bem, que estava numa clínica boa, que não podia receber visita por causa de tratamento. Eu acreditei. Ela olhou para o avô com culpa. Me desculpa, avô. Eu deveria ter desconfiado. Mário segurou a mão dela. Você não sabia, filha? Eles mentiram. A entrevista durou 3 horas. No final, Paula desligou o gravador. Isso vai dar reportagem de capa. Mas preciso avisar, vai ter repercussão. As famílias de vocês vão ser expostas. Vocês estão preparados para isso? Olhei para Célia, para Mário, para mim mesma e respondi. Nós já perdemos nossa paz, nossa dignidade, nossa liberdade. O que mais a gente tem a perder? A reportagem foi ao ar 2 dias depois.
Jornal local. Primeira página. Idosos mantidos em cárcere privado por suas próprias famílias. Foto da casa, depoimentos, nomes, detalhes e o vídeo. O produtor digital Marcelo fez um documentário de 20 minutos. Postou nas redes sociais. Viralizou em horas, milhares de compartilhamentos, milhões de visualizações. Foi quando o telefone começou a tocar. Jornalistas querendo entrevista, programas de TV querendo levar a gente oferecendo ajuda, advogados querendo processar de graça e, claro, as famílias querendo calar a gente. Célia me ligou em pânico. Helena, minha filha está na minha porta, berrando, dizendo que vou pagar por ter exposto ela, que vai me processar por difamação. Não abre a porta, liga para a polícia e grava tudo que ela falar. Orientei. Se ela te ameaçar, a gente usa contra ela. A filha de Célia ficou 5 horas na porta, gritando, ameaçando, até que vizinhos ligaram para a polícia. Ela foi embora, mas deixou o recado. Você vai se arrepender. Mário também teve problemas. Os filhos apareceram querendo conversar. Roberta não deixou entrar. Mas eles ameaçaram entrar na justiça. Queriam interditar o pai. Alegar que ele estava senil e não podia falar por si próprio. Deixa tentar, foi o que Augusto disse. A gente tem laudo médico recente, confirmando que ele está lúcido. Se tentarem interdição, a gente derruba. E comigo foi pior, porque tinha Daniel no meio. 3 dias depois da reportagem, meu filho apareceu aqui, sozinho, sem Lorena. Bateu na porta, insistiu, gritou. Mãe, abre essa porta, a gente precisa conversar. Abri, mas mantive a porta na corrente. O que você quer? Mãe, pelo amor de Deus, você destruiu a gente. Lorena está sendo crucificada nas redes, a família dela também. Todo mundo apontando, xingando. A gente não consegue mais sair na rua. Ele estava desesperado. Bom, então funcionou. Falei fria. Mãe, eu não sabia, juro. Eu não sabia que era daquele jeito. Ele tentou me convencer. Não sabia? Você deixou sua esposa me levar para uma clínica que não existe. Você não veio me visitar. Você não perguntou nada. Você simplesmente sumiu. Olhei para ele. Ou você sabia e é covarde, ou você não sabia e é omisso. Nos 2 casos você falhou. Eu achei que era clínica de verdade, Lorena me disse. Ela mostrou documentos. Ele estava chorando agora. Mãe, eu fui enganado também. Foi? Então por que você não foi me visitar? Por que não quis saber se eu estava bem? Se estava sendo bem tratada? Minha voz tremeu. Você me abandonou, Daniel. Seja lá qual for a desculpa, você me abandonou. Ele ficou ali, na porta, chorando, tentando se explicar. Mas explicação não mudava fato, não mudava dor, não mudava traição. Sai daqui e não volta. Fechei a porta, deixei ele do lado de fora. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Lorena deu entrevista, chorosa, dizendo que era tudo mentira, que eu estava inventando, que era vingança porque ela tinha ajudado Daniel a se afastar de uma mãe controladora. Controladora. Ela tinha coragem de dizer isso depois de me trancar numa casa e tentar me drogar. Mas a narrativa dela não colou, porque tinha outras vítimas, porque tinha prova, porque tinha gente que tinha visto a casa. Augusto, Beatriz, Carla, Rodrigo, Mateus, todos confirmando a mesma versão. A dona da casa foi identificada. Nome: Sônia Martins. Ex-enfermeira. Caçada há 10 anos por mau procedimento. Ela tinha montado aquele esquema. Alugava a casa. Recebia famílias que queriam internar seus idosos. Cobrava caro e garantia discrição. As enfermeiras eram mulheres sem formação. Sem escrúpulo. Pagadas para manter os velhos dopados e quietos. Quando jornalistas foram até a propriedade, ela tinha fugido. A casa vazia, limpa, como se nunca tivesse acontecido nada ali. Mas a gente tinha fotos, vídeos, coordenadas, prova.
O Ministério Público abriu investigação. Demorou 1 semana, mas abriu. Porque a pressão popular foi grande demais. Redes sociais, TV, jornal, todo mundo cobrando, todo mundo querendo justiça. Mas eu sabia que a investigação ia demorar. Que processar ia levar anos. Que no final talvez ninguém fosse preso, porque assim funciona. Sistema lento, burocracia eterna e criminoso livre. Mas a vergonha era imediata. Lorena não conseguia emprego. Ninguém queria contratar a nora que internou a sogra num cativeiro. A família dela, isolada. Amigos sumiram. Vizinhos evitavam. Igreja expulsou. Daniel perdeu o emprego. Empresa não quis associação com escândalo. Ele teve que se mudar. Ir para outra cidade. Mudar de nome nas redes sociais. Tentar recomeçar longe. E eu me tornei conhecida. A idosa que desmascarou o cativeiro. Chamavam assim. Me convidavam para falar, para dar palestra, para alertar outras famílias. Mas sabe o que machucava mais? Não era o que tinha acontecido. Era saber que meu filho tinha permitido. Seja por omissão, por covardia ou por cumplicidade. Ele tinha permitido. 1 mês depois da reportagem, recebi uma carta dele, enviada de outra cidade. Mãe, eu sei que você não quer falar comigo. Eu entendo. Mas preciso escrever. Preciso tentar explicar. Mesmo sabendo que não vai mudar nada. Eu não sabia que a clínica era falsa. Lorena me enganou. Ela mostrou documentos, fotos. Tudo parecia real. Eu acreditei porque queria acreditar. Porque era mais fácil do que encarar a verdade. A verdade era, eu não queria cuidar da senhora. Não queria responsabilidade. Queria que alguém resolvesse. E quando Lorena ofereceu solução, eu aceitei. Sem questionar, sem investigar, sem visitar. Eu falhei. Como filho, como ser humano, e não tenho desculpa. A senhora me ensinou a ser homem de palavra, a ser justo, a ser honrado. E eu joguei tudo fora. Por quê? Por comodismo, por egoísmo, por fraqueza. Eu perdi tudo. Emprego, amigos, reputação. E mais importante, perdi você. Perdi minha mãe. E isso dói mais do que qualquer coisa. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só estou dizendo que eu sei. Sei o que fiz. Sei o peso que carrego. E sei que vou carregar para o resto da vida. Espero que a senhora seja feliz. Que encontre paz. E que minha ausência seja melhor do que minha presença foi. Daniel. Dobrei a carta. Guardei numa gaveta. Não respondi. Porque não tinha o que responder. Ele estava certo em uma coisa. A ausência dele era melhor. Vocês que estão me ouvindo já perderam alguém que ainda está vivo? É um luto diferente, porque a pessoa existe, mas morreu para você. E você tem que aprender a viver com essa morte em vida. Augusto veio me visitar naquela noite. Viu que eu estava abatida. Helena, o que aconteceu? Mostrei a carta. Ele leu em silêncio. Depois disse: E agora? O que você sente? Vazio. Fui honesta. Não sinto raiva, não sinto pena. Só vazio. É normal, você passou por muita coisa, muito rápido. Ele sentou ao meu lado. Mas olha o que você fez. Você se salvou. Salvou outras pessoas e impediu que isso acontecesse com outros. Mas a que custo? Olhei para ele. Perdi meu filho, virei notícia. Minha vida virou circo. Mas você está viva e livre e inteira. Ele segurou minha mão. Isso não tem preço. Ele estava certo, mas ainda doía. Naquela noite, sozinha, pensei. Pensei na Helena de 2 meses atrás. Assustada, insegura, duvidando de si mesma. E na Helena de agora, forte, exposta, mas viva. Eu tinha pagado caro, muito caro, mas tinha sobrevivido e tinha virado voz. Voz para quem não tem, para quem está sendo silenciado pela própria família. E se isso significava perder meu filho? Então talvez ele nunca tenha sido realmente meu, porque filho de verdade não abandona. Filho de verdade não permite. Filho de verdade luta ao lado.
não contra. O telefone tocou. Era Célia. Helena, eu acabei de ver. Minha filha se entregou para a polícia. Confessou tudo. Sobre os pagamentos. Sobre saber que era cativeiro. Tudo. Por quê? Por que agora? Fiquei surpresa. Porque não aguentou a pressão. Todo mundo sabendo. Todo mundo julgando. Ela preferiu confessar e tentar reduzir pena do que continuar mentindo. Célia estava aliviada. Helena, a gente conseguiu. A gente realmente conseguiu. Conseguimos. Não com processo, não com polícia, não com justiça tradicional, mas com verdade, com exposição, com vergonha pública que não tem prescrição. E essa era apenas o começo. 3 meses se passaram desde que a reportagem foi ao ar. 3 meses que pareceram 3 anos. Não foi fácil como vocês podem imaginar. Virar símbolo não é glória. É peso, é responsabilidade, é alvo constante. A primeira semana foi de apoio, mensagens de carinho, gente dizendo que eu era corajosa, inspiradora, heroína. Mas na segunda semana começaram os ataques. Ela está inventando isso para ganhar dinheiro. Um comentário no vídeo. Aposto que é a velha que é difícil e o filho só queria ajudar. Outro. Família não faz isso. Ela deve ter feito algo para merecer. Mais um. Eu lia e cada comentário doía. Porque tinha gente que preferia acreditar que eu estava mentindo do que aceitar que famílias fazem isso com idosos. Teve gente que me parou na rua para tirar foto, para perguntar detalhes mórbidos. Como era lá dentro? Você foi agredida? Tem foto dos outros velhinhos. Outros me evitavam. Vizinhos que antes cumprimentavam agora atravessavam a rua. Porque eu era escândalo, era vergonha. Era lembrança de que coisas ruins acontecem. E os convites? Ah, os convites, todo dia tinha um. Programa de TV querendo minha história. Podcast querendo entrevista. Evento querendo palestrante. No começo eu aceitava todos. Achava que era minha obrigação. Contar, alertar, ajudar. Mas depois de 20 entrevistas contando a mesma história, eu comecei a cansar. Cansar de reviver aquele dia na van. Aquele quarto trancado. Aquele suco drogado. Cansar de ver minha dor virar entretenimento. Dona Helena, e quando você percebeu que ia morrer ali? Uma apresentadora perguntou, os olhos brilhando. Eu não percebi que ia morrer. Eu percebi que ia desaparecer. É diferente. Mas ela não estava interessada em diferença. Estava interessada em drama. Parei de aceitar entrevistas, parei de ir em eventos, precisava de silêncio, de paz, de esquecer um pouco. Mas aí as mensagens começaram, diretas, no celular, no e-mail, no portão da minha casa. Gente pedindo ajuda. Dona Helena, minha mãe está sendo internada à força. Como eu faço? Meu pai está sumido há 3 meses. A família diz que está numa clínica. Como eu descubro se é verdade? Minha avó está dopada, não reconhece ninguém. Acho que é remédio. Me ajuda. Dezenas. Depois centenas de pedidos. E eu tentava responder, tentava orientar, mas estava sozinha, cansada, sem estrutura. Foi quando Augusto sentou comigo. Helena, você não pode carregar o mundo sozinha. Mas essas pessoas precisam de ajuda. E ninguém mais está ajudando. Eu estava exausta, dormindo mal, comendo pouco. Então a gente monta algo, oficial, organizado. Ele tinha pensado. Um grupo de apoio, com advogados voluntários, psicólogos, assistentes sociais. A gente centraliza os casos, orienta direito. Você não precisa fazer tudo sozinha. Foi assim que nasceu a Rede de Proteção ao Idoso. Nome formal para um grupo informal. Eu, Augusto, Beatriz, Carla, mais alguns voluntários que se juntaram. Criamos um site, um número de WhatsApp, um e-mail e funcionou. Mas funcionou demais. Em 2 semanas tínhamos 150 casos. Em 1 mês, 300. Cada um com sua história. Cada um com sua dor. Tinha de tudo.
Filhos querendo internar pais lúcidos, noras roubando sogras cegas, sobrinhos forçando tios a assinar procurações, cuidadoras maltratando, asilos escondendo abusos. Era um Brasil invisível, um Brasil que ninguém quer ver. A gente começou a triar. Casos urgentes primeiro, perigo imediato, depois os crônicos, depois orientação geral. Mas era muito para pouca gente. Carla teve um colapso nervoso. Estava atendendo 20 casos por semana, ouvindo histórias de horror, vendo idosos sendo destruídos. Ela não aguentou. Saiu. Beatriz quase desistiu também. Helena, a gente está lutando contra uma avalanche. Para cada um que a gente salva, tem 10 que a gente não consegue. Ela estava cansada. Mas esse um que a gente salva significa tudo. Eu segurava firme, porque não podia desistir. Porque se eu desistisse, muita gente ia morrer esquecida. Enquanto isso, o processo jurídico avançava. Devagar. Muito devagar. Lorena foi indiciada. Falsificação de documento. Cárcere privado. Participação em organização criminosa. Podia pegar até 15 anos. Mas o advogado dela estava lutando, argumentando, pedindo acordos. Ela está dizendo que foi enganada também, que a dona da casa prometeu tratamento sério, que ela não sabia que era prisão. Beatriz me atualizou. E o juiz acredita? Perguntei, incrédula. Ainda não decidiu, mas pode acreditar, porque ela é nova, bonita, chora bem, e o sistema tem dó de gente assim. Beatriz era cínica, mas realista. Daniel não foi indiciado, porque tecnicamente ele não assinou nada. Não pagou nada diretamente. Era casado com a Lorena, mas em separação de bens. Ele se blindou bem, foi o comentário de Augusto. Provavelmente já sabia que podia dar errado. Então meu filho estava livre, juridicamente livre, mas socialmente condenado. E isso, de certa forma, doía mais nele do que qualquer prisão. A dona da casa, Sônia Martins, foi presa. Ela foi encontrada em outro estado, tentando montar outro esquema. Quando investigaram, descobriram que ela já tinha feito isso antes, em 3 cidades diferentes, sempre sumindo quando a coisa esquentava, sempre recomeçando em outro lugar. Ela ia responder por tudo, todos os casos, todas as vítimas, mas o advogado dela também estava fazendo o jogo. Ela vai alegar que as famílias sabiam, que ela só fornecia o local, que a responsabilidade era de quem internava. Beatriz explicou. E as famílias? Os filhos, netos, sobrinhos que pagaram para ela? Eu queria justiça para todos. Aí é que está. A maioria não foi indiciada, porque alegam que achavam que era clínica legal, que foram enganados também, e sem prova de má-fé. Ela não completou. Não precisava. Ou seja, o sistema estava falhando de novo, punindo alguns, deixando outros escapar. Porque prova é difícil, porque intenção é subjetiva, porque justiça é falha. Mas sabe o que não falhou? A pressão social. A filha de Célia, depois de se entregar, teve que devolver a casa que tinha vendido. Teve que pagar indenização, perdeu emprego, perdeu amigos, virou pária. Os filhos de Mário, isolados. A família inteira se voltou contra eles. Primos, tios, sobrinhos, todos cortando relação. Vocês são monstros, foi o que uma prima disse publicamente. E isso doeu mais do que qualquer processo. Então a gente descobriu que exposição social é mais eficiente do que justiça criminal. Porque vergonha não prescreve. Vergonha não tem recurso. Vergonha é eterna. Mas tinha um preço, e eu estava pagando. 4 meses depois da reportagem, comecei a ter insônia. Pesadelos. Acordava no meio da noite achando que estava trancada de novo, que tinha tomado suco, que estava dopada. Era trauma. Era corpo guardando medo que mente tentava esquecer. Augusto insistiu. Helena, você precisa de terapia. Não dá para carregar isso sozinha. Eu resisti. Não tenho tempo. Tem muita gente precisando. E você também precisa. Ele foi firme. Se você quebrar,
quem vai ajudar essas pessoas? Comecei terapia, 2 vezes por semana. Doutora Mariana, psicóloga especializada em trauma. Ela me fez falar, fez chorar, fez sentir tudo que eu tinha engolido nesses meses. Helena, você passou por sequestro, por ameaça de morte, por traição familiar. Isso não é pouca coisa. Ela validou minha dor. Você precisa se permitir sentir, se permitir sofrer. E eu senti, e sofri. E foi horrível, mas necessário. Aos poucos fui melhorando, dormindo melhor, comendo direito, rindo de novo. Mas a marca ficou. A marca sempre fica. Teve um dia, 6 meses depois de tudo, que recebi uma mensagem, número desconhecido. Dona Helena, obrigado por tudo. Sua história salvou minha mãe. Era de uma moça de São Paulo. Ela tinha visto a reportagem. Desconfiou da clínica onde a mãe ia ser internada. Investigou. Descobriu que era igual à minha. Denunciou. Salvou a mãe a tempo. Sem a senhora, eu teria perdido ela. Obrigada por ter sido corajosa. A mensagem terminava assim. Chorei. Chorei de alívio, porque não foi em vão. Porque minha dor serviu para algo. Para salvar gente, para alertar, para mudar, e tinha mais gente. Dezenas de mensagens parecidas. Famílias que desconfiaram, filhos que investigaram, idosos que se salvaram. Porque eu tinha falado, porque eu tinha exposto. A rede de proteção cresceu. Hoje temos 20 voluntários, 3 advogados fixos, 2 psicólogas, 1 assistente social. Atendemos 100 casos por mês. Não conseguimos salvar todos, mas salvamos muitos. E eu aprendi. Aprendi que heroísmo não é não sentir medo, é sentir e agir mesmo assim. Que coragem não é não quebrar, é quebrar e se reerguer. Que força não é não chorar, é chorar e continuar. Célia virou amiga. A gente se fala toda semana. Ela está morando com a prima, feliz, livre, sem contato com a filha. Eu a perdoei, ela me disse. Mas perdoar não é voltar, é seguir sem raiva. Mário também. Ele voltou para a fazenda. A neta mora com ele agora, cuidando, mas de forma saudável, com respeito, com amor. Família não é quem tem o sangue, ele disse. É quem fica. E Daniel? Daniel sumiu. Soube por terceiros que se mudou para o interior. Virou professor numa escola pequena. Larrou Lorena. Vive sozinho. Simples, quieto. Parte de mim sente pena. Parte de mim sente raiva. Parte de mim não sente nada. É confuso. É contraditório. É humano. Recebi outra carta dele, há 2 semanas. Mãe, não vou pedir para você ler, mas vou escrever mesmo assim. Vi o que você construiu, a rede de proteção, as vidas que você está salvando. E senti orgulho. E vergonha. Orgulho porque você é incrível. Vergonha porque eu quase destruí isso. Eu poderia ter salvado você. Poderia ter desconfiado, investigado, lutado, mas não fiz. Porque era mais fácil acreditar. Porque era mais cômodo deixar Lorena resolver. Hoje eu acordo todo dia e penso: minha mãe quase morreu por minha omissão. E isso me corrói. Não peço perdão. Peço apenas que saiba. Eu mudei. Não por você. Por mim. Porque não aguento mais ser o homem que fui. Estou trabalhando com jovens, tentando ensinar valores que eu mesmo não segui, tentando ser exemplo que não fui para você. Sei que nunca vou compensar. Sei que perdemos a chance de sermos mãe e filho de verdade. Mas espero que um dia você consiga pensar em mim sem dor. Só isso. Com remorso eterno, Daniel. Guardei a carta, junto com a outra. Não respondi. Talvez um dia responda. Talvez não. Por enquanto é assim que consigo lidar. Você que está me ouvindo, se está passando por algo parecido, entende. Entende que perdão não é imediato, que cura não é linear, que a gente segue, machucada, mas segue. A rede de proteção me deu propósito. Me deu sentido. Transformou minha tragédia em ferramenta. E isso, de alguma forma estranha, me salvou
tanto quanto eu salvei outras pessoas. Hoje eu acordo, tomo café, leio mensagens de quem precisa de ajuda, respondo, oriento, conecto. E no fim do dia, deito sabendo que fiz diferença. Pequena, mas fiz. Não é a vida que eu sonhei, não é a família que eu queria, mas é a vida que eu construí, dos escombros, das cinzas, da dor. E ela é boa, ela é digna, ela é minha. E isso, no final das contas, é tudo que importa. 1 ano se passou desde aquele dia na van. 1 ano inteiro. E tem dias que parece que foi ontem, outros que parece que foi outra vida. Estou aqui, sentada na varanda da minha casa, tomando café enquanto o sol nasce. Sozinha. Mas não da forma ruim. Sozinha da forma escolhida, da forma necessária, da forma que me permite respirar. A rede de proteção está funcionando, mas não sem dor, não sem erro, não sem peso. Semana passada perdemos um caso. Dona Margarida, 72 anos, denunciou que o filho estava roubando ela. A gente orientou, documentou, mas ela voltou atrás. Teve medo. Ele é meu filho, não posso fazer isso com ele. 3 dias depois, ela sofreu uma queda em casa, fratura exposta. Ficou 2 dias no chão, sozinha, porque o filho tinha sumido com as chaves, com o celular dela, com tudo. Quando acharam, ela estava desidratada, delirando, quase morreu. E eu me senti culpada, porque não insisti o suficiente. Porque respeitei a escolha dela quando devia ter forçado mais. Augusto tentou me acalmar. Helena, você não pode salvar quem não quer ser salva. Mas ela queria, ela só tinha medo. Eu estava furiosa. Comigo, com o sistema, com tudo. E medo também é escolha. Ele suspirou. Por mais que doa aceitar. Ele estava certo, mas doía. Doía saber que a gente estava ali, pronta para ajudar e não foi suficiente. A rede cresceu demais, rápido demais. Hoje temos 40 voluntários. Mas é caos. A gente não tem estrutura. Não tem dinheiro, não tem organização. É tudo improvisado. WhatsApp, planilha compartilhada, reunião na sala da minha casa. Beatriz está esgotada. Helena, a gente precisa de ajuda profissional, gestão, captação de recursos. Isso está virando bagunça. Ela não estava errada. Tentamos buscar financiamento. Prefeitura negou? Não tem verba. Estado negou? Não é prioridade. Federal? Nem respondeu. Então a gente depende de doação, vaquinha online, eventos beneficentes. E meu próprio bolso. Já gastei mais de 50 mil reais do meu dinheiro nesses meses. Pagando advogado, pagando exame, pagando abrigo temporário para quem não tem para onde ir. Meus imóveis alugados cobrem, por enquanto. Mas até quando? Augusto me alertou. Helena, você não pode bancar isso sozinha, vai se falir. E o que eu faço? Deixo morrer? Rebati. Não, mas organiza melhor, estabelece limites, prioridades. Ele estava preocupado. Comigo, com o projeto. Mas eu não sei estabelecer limites, porque cada caso que chega é urgente, é desesperado, é alguém precisando. Teve um caso que me destruiu. Seu Antônio, 86 anos, morava com a neta. Ela parecia boa, cuidadosa, mas estava dando o remédio errado, de propósito, fazendo ele ter crises, para parecer senil, para conseguir interdição. A gente descobriu, orientou ele confrontou a neta. Ela negou, chorou, jurou inocência, e ele acreditou. Ela é tudo que eu tenho. 2 meses depois, seu Antônio morreu. Overdose de medicamento. Acidental, segundo o laudo. Mas eu sei que não foi. Quando soube, né? Tranquei no quarto. Chorei horas, porque eu podia ter feito mais. Podia ter sido mais agressiva, mais insistente. Podia ter forçado denúncia formal mesmo contra a vontade dele. Augusto veio até minha casa naquela noite. Encontrou-me no chão do quarto.
destruída. Helena, não foi sua culpa. Ele sentou ao meu lado. Foi sim, eu sabia. Eu vi os sinais. E deixei ele decidir. Eu estava soluçando. E agora ele está morto. Você respeitou a autonomia dele, isso não é falha, é ética. Augusto segurou minha mão. Ética. Ele morreu, Augusto. Morreu porque eu fui ética demais. Gritei. E naquele grito tinha toda a frustração, todo o cansaço, toda a impotência. Ele me abraçou. Deixou eu desabar. E depois, quando eu parei de chorar, disse: Você sabe qual é a diferença entre você e os filhos que abandonam os pais? Você se importa. Você tenta. Você sofre quando falha. Eles não. Então não. Você não é responsável pelas mortes. Você é responsável pelas vidas que salva. Mas era difícil acreditar nisso. Difícil não carregar cada caso perdido como pedra nas costas. A terapia ajudou. A doutora Mariana me fez ver. Helena, você está assumindo responsabilidade pelo sistema inteiro. Pela polícia que não age, pela justiça que falha, pela família que mata. Você é uma pessoa, fazendo o que pode. Isso já é muito. Aos poucos fui aprendendo. Não a não sentir, mas a não deixar a dor me paralisar. A não deixar a culpa me destruir. A separar o que era meu de carregar do que não era. A rede hoje atende 60 casos por mês. Salvamos uns 40. Perdemos uns 20. E esses 20 me assombram. Mas os 40 me sustentam. Me lembram porque eu acordo todo dia e continuo. Tem histórias bonitas também. Dona Lívia, que a gente tirou de um asilo abusivo. Hoje mora com a sobrinha que nem sabia do internamento forçado. Seu José, que o filho tentou roubar, a gente conseguiu bloquear a venda da casa dele. Ele recuperou tudo. Ana, que estava sendo drogada pela cuidadora. A gente flagrou. A mulher foi presa. São essas histórias que me fazem continuar, que me lembram que vale a pena, que a gente faz diferença. Lorena foi condenada. 7 anos de prisão. Vai cumprir pelo menos metade. A família dela entrou com recurso, mas perdeu. Ela está presa e vai ficar. Sônia Martins pegou 12 anos. Organização criminosa. Cárcere privado em série. Falsificação. Ela tentou delatar as famílias. Fazer acordo. Reduzir pena. Mas não funcionou. Juiz foi duro. A senhora se aproveitou da vulnerabilidade de idosos. Transformou o sofrimento em lucro. Não merece clemência. Foi uma vitória. Mas não completa. Porque Daniel continua livre. Porque outros filhos, outras famílias que pagaram também estão livres. Porque o sistema ainda é falho. Ainda deixa buraco. Ainda permite injustiça. Mas a gente segue. Porque parar não é opção. Há 3 semanas algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi com cautela. Dona Helena? Sim. Meu nome é Amanda, namorada do Daniel. A voz tremeu. Eu sei que a senhora não quer contato com ele. Eu entendo. Mas preciso falar com a senhora. É importante. Meu primeiro instinto foi desligar. Mas algo me segurou. O que você quer? Queria pedir desculpas. Em nome dele. Sei que não vale nada vindo de mim. Mas ele não tem coragem de ligar. E eu acho que a senhora merece saber. Ela respirou fundo. Ele está doente. Câncer, agressivo. Os médicos deram 6 meses. O mundo parou. Câncer. 6 meses, meu filho. Ele não quer que a senhora saiba. Não quer sua pena. Mas eu achei certo avisar. Porque sei lá, talvez a senhora queira... Sei lá. Ela estava chorando. Desculpa. Desculpa ter ligado. Eu só... Obrigada por avisar. Consegui falar. E ele está bem? Digo, além da doença? Ele está em paz, acho. Faz trabalho voluntário na escola. Ajuda crianças carentes. Não fala sobre o passado. Mas eu sei que carrega. Todo dia. Ela limpou a garganta. Ele é um bom homem, dona Helena. Eu sei que a senhora não acredita. Mas ele é. Hoje. Ele mudou.
Desliguei, sentei e fiquei ali, processando. Câncer, 6 meses. Daniel. Liguei para Augusto, contei. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou: o que você vai fazer? Não sei. E era verdade. Eu não sabia. Parte de mim quer ir, ver ele, perdoar, ter despedida. Outra parte acha que não tenho nada a dizer, que já nos despedimos faz tempo. Não tem resposta certa, Helena. Só a que você consegue viver depois. Augusto conhecia meu conflito. Passei dias pensando, revirando, lembrando do menino que ele foi, do homem que ele se tornou, do erro que cometeu, da dor que causou. E decidi não ir, não por raiva, mas porque já havia me despedido, já havia enterrado aquela relação. E abrir de novo era arriscar tudo o que reconstruí. Escrevi uma carta, curta, simples. Daniel, soube da sua doença e sinto, de verdade. Não desejo isso nem pro meu pior inimigo. E você não é inimigo, é só passado. Não vou te visitar, não porque não me importo, mas porque me importo demais comigo, com minha paz, com minha saúde mental. Abrir essa porta de novo seria me arriscar. E eu não posso, mas quero que saiba. Eu te perdoo, não pelos anos que perdemos, mas por mim. Porque carregar raiva me destrói mais do que te perdoar te beneficia. Que você encontre paz nos seus últimos meses, que você faça as pazes com quem precisa e que quando chegar a hora, você vá tranquilo. Não como meu filho, mas como ser humano que merece descanso. Helena. Enviei pelo correio. Não esperei resposta. Não quis. 2 semanas depois, Amanda me mandou mensagem. Ele recebeu. Chorou, agradeceu e disse que entende. Obrigada por ter escrito. E pronto. Era isso. Fim de um ciclo. Sem abraço, sem perdão dramático, sem reconciliação de filme. Só fim. E estava tudo bem assim. Porque vida real não é novela. Não tem final feliz perfeito. Tem final possível. Final honesto. Final que a gente aguenta carregar. Hoje, 1 ano depois daquele dia na van, eu olho para mim e vejo alguém diferente. Não melhor. Não pior. Diferente. Perdi meu filho. Perdi minha ilusão de família. Perdi minha ingenuidade. Mas ganhei força. Ganhei propósito. Ganhei voz. A rede de proteção salvou mais de 200 pessoas esse ano. 200 vidas que não sumiram. 200 famílias que não conseguiram apagar seus idosos. Não é perfeito. Longe disso, a gente falha, erra, perde casos, mas a gente tenta. E tentativa já é resistência. Vocês que estão me ouvindo, se passaram por algo parecido, sabem. Sabem que cura não é linear, que perdão não é obrigatório. Que seguir em frente não significa esquecer, significa carregar a dor, mas não deixar ela te definir. Significa honrar o que perdeu, mas não sacrificar o que construiu. Eu poderia ter morrido naquela casa, poderia ter sumido, virado estatística, mais uma idosa esquecida, mas não virei. E agora uso minha sobrevivência para garantir que outros também não virem. Esse é meu legado. Não é dinheiro, não é herança material. É luta, é resistência, é dignidade. E quando eu for, quando minha hora chegar, quero que digam, ela lutou. Não só por ela, por todos. E isso importa, isso fica. Tem uma pergunta que me fazem muito. Você se arrepende de ter exposto tudo? De ter virado pública? De ter perdido sua paz? E a resposta é não. Não me arrependo. Porque paz que se constrói em cima de silêncio não é paz. É conivência. E eu prefiro barulho digno do que silêncio covarde. Então, se você está passando por algo assim agora, se está sendo pressionado, manipulado, ameaçado pela própria família, escuta bem o que vou te dizer. Não aceita. Não silencia. Não desiste. Procura ajuda. Denuncia. Expõe. Luta. Porque sua vida importa. Sua dignidade importa. Você importa.
E se ninguém mais te disser isso, eu digo: você merece respeito, você merece segurança, você merece viver plenamente, livremente, dignamente. Não importa a sua idade, não importa a sua condição, não importa quem está contra você. Você tem direito de existir sem medo. E se precisar de ajuda, me procura. A rede de proteção existe. Gente como eu, como Augusto, como Beatriz, como centenas de voluntários estão aqui, esperando sua ligação, seu pedido, sua coragem. Não está sozinho. Nunca está sozinho. Porque agora somos rede, somos corrente, somos força coletiva contra injustiça familiar. Obrigada por terem me ouvido, por terem caminhado comigo nessa história, por terem testemunhado minha dor e minha vitória. Se minha história te tocou, se te ajudou de alguma forma, compartilha. Manda para quem precisa ouvir, para quem está em perigo, para quem está calado. E se você se identificou, se está passando por algo parecido, deixa seu comentário, sua história. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente quebra o silêncio. E silêncio é o maior aliado do abuso. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Toda semana tem história de superação, de luta, de dignidade. E quem sabe, a próxima história seja exatamente o que você precisa para ter coragem. Um abraço forte de uma mulher que já foi jovem, já foi mãe, já foi vítima. E hoje é simplesmente Helena, inteira, livre e em paz. Não uma paz perfeita, mas uma paz possível. E isso, no fim, é tudo o que importa.